Vocês votaram e hoje nós vamos analisar qual conto da nossa série sobre as princesas da Disney e a mitologia grega? Cinderela! Oi, lindezas! Tudo bem com vocês? Ai, que alegria estar aqui hoje! Nós começamos a falar sobre as princesas da Disney e a mitologia grega, baseado um pouquinho nas minhas aventuras lá em Orlando. Nós fomos em setembro e começamos falando da Bela e a Fera. Então corre lá nos outros vídeos para vocês acompanharem as aulas da Bela e a aula do Gaston. Mas se você está chegando por aqui agora, eu sou Andressa Donato, eu sou escritora, roteirista, sou atriz e terapeuta familiar. E aqui no meu canal a gente está fazendo uma série de conteúdos para te ajudar a ser uma pessoa melhor através da arte. E o que nós vamos falar sobre a Cinderela hoje? A Cinderela é o despertar da dignidade humana. Para falar sobre Cinderela, nós vamos falar muito aqui hoje sobre dignidade humana. Então a gente vai passar por essa inocência humilhada, que carrega uma virtude oculta, e a transformação dessa alma humilhada em uma alma elevada. E qual vai ser o mito grego que a gente vai estudar aqui hoje? Não é um mito grego muito conhecido, tá? Mas é um mito grego que eu adoro. Rodopes, a Cinderela grega, assim como Perséfone, praticamente foi a cópia da Disney. Rodopes também. Eu tô achando que eu tô decepcionando um pouco vocês em relação à Disney, não tô? Sorry, gente, sorry. Como que eu quero que a gente analise a Cinderela, tá? A Cinderela não é essa menina boazinha que sofre, depois vence. Isso aí é uma leitura muito superficial, né? Muito infantilizada. Não quero que vocês tenham leituras superficiais. Eu tô aqui fazendo aulas de quase 1 hora para vocês conseguirem aprofundar e pensar e fazerem as ramificações certas sobre as histórias, entendeu? Ela não é a menina boazinha que sofre muito e que depois vence. Não. Ela é, simbolicamente, a parte da nossa alma que conserva pureza, esperança e bondade, mesmo quando o mundo inteiro tenta rebaixá-la. Ela vai representar a virtude escondida, a luz abafada, a dignidade ameaçada, praticamente violada, e a força de uma vida interior diante de uma injustiça. Vai ter muita coisa boa hoje. Qual que é a chave simbólica para a gente pensar ao longo da nossa aula? A Cinderela é um fogo que não se apaga, mesmo que esse fogo esteja coberto de cinzas. Ele ainda vai voltar a queimar. Aliás, as cinzas, né, a cor cinza e as cinzas mesmo do fogo é uma representação da humildade, da virtude da humildade, tá bom? Onde vocês olharem em telas, né, em pinturas, aonde vocês avaliam elementos cinzas, ou mesmo cinzas de fogo, aquele cinza é uma representação da virtude da humildade. Tem alguma coisa ali sobre humildade na tela, fica a dica. A gente podia fazer só uma aula sobre contemplação, né? Porque esses dias eu falei sobre isso lá no meu Instagram, que a Malu conseguia já ter uma contemplação, né, de quadros e tudo mais, por pouquinho tempo, mas que eu estava ensinando ela a avaliar os quadrantes, a ler uma obra, né, uma pintura, ver os elementos centrais, elementos primários, secundários, os terciários, como que essa contemplação ela precisa ser educada. E parte disso é entender os símbolos, como por exemplo o que eu falei aqui das cinzas. Se vocês quiserem uma aula dessa, comentem aqui, tá bom? Aliás, para complementar ainda, além de ser o símbolo, né, da humildade, tô lembrando aqui agora, também é o símbolo da purificação. Então, depois que os pecados são purgados, depois que o fogo consome tudo que precisa ser consumido, a cinza é esse estágio de purificação mesmo, onde o fogo fala, beleza, acabamos aqui, né? Acabou-se o trabalho, o que precisava ser purificado já foi.
Então, para a gente entender esse arquétipo, né, dessa inocência humilhada, o que a gente precisa se lembrar, né? Que a Cinderela, ela é uma jovem que está cercada de abusadores. E além de abusadores, ela está cercada de ciúmes, né, de pessoas que querem o que ela tem, de inveja e de injustiça. Porque o ciúmes, ele leva a gente a querer ter o que o outro tem. A inveja é quando a gente quer destruir o que o outro tem e que a gente não tem. Não quero que o outro tenha. Não basta eu querer o que o outro quer. Não basta eu querer o que o outro tem. Eu quero que ele não tenha mais. E se eu tiver uma oportunidade, eu vou tirar dele. Ela começa a história num estado de apagamento, num clima de apagamento. É como alguém que foi tirada do seu lugar legítimo. Mas diferente de outras heroínas, o primeiro movimento dela não é de fuga, não é de luta, não é de violência, mas é de uma resiliência. Ela é insistente, ela permanece. É uma resiliência virtuosa. Cara, eu gosto muito da Cinderela, cara. Muito da Cinderela. Então é que de todos os passeios pagos, né, que eu poderia ter feito no Magic Kingdom com a Malu, inclusive tinha também o Bibbidi que você passava pela transformação e via a beleza da Cinderela. Não, eu quis levar a Malu no castelo para almoçar, né, com a Cinderela. Porque eu queria que a Malu tivesse um pouco dessa consciência espacial do que a Cinderela representava. E essa resiliência virtuosa, ela não denota pra gente, eu não quero que vocês se confundam e pensem que é passividade, que é omissão, porque direto eu vejo, né, o Cássio falando sobre isso, o Doc falando sobre isso. Ai, mas então quer dizer que significa que eu tenho que ficar quieta? Quer dizer que eu tenho que deixar todo mundo fazer o que quiser comigo e tem que ficar quieta? Não, filha, não é sobre isso que a gente fala. Né, essa resiliência virtuosa é completamente diferente de omissão, é completamente diferente de ser passiva, de ser neutra no jogo. Se tem uma coisa que a Cinderela não é neutra no jogo. Essa resiliência significa força interior, e é isso que a gente trabalha com vocês em terapia. É força interior, ela é forte, ela sabe por que ela foi criada, e ela sabe qual é o objetivo biográfico da vida dela. Ela sabe que ela é rainha. Então, quais são os primeiros símbolos importantes da história, né? Essas cinzas que vão representar essa purificação, né? Esse purgar, esse sofrimento, esse rebaixamento mesmo pela dor. O trabalho como um esforço de lapidação da alma. E é por isso que vocês nunca... Cinderela é um exemplo de que vocês nunca vão me ver olhando para uma mulher e dizendo: não trabalha, boba, você tem que ser dona de casa, porque a mulher sabe edifica a sua casa, porque assim, o único lugar insubstituível de uma mulher é no seio do celular. Mulher tem que trabalhar. O que não significa, né, trabalhar nos moldes de hoje, entendeu? Mas o trabalho, ele forja. O esforço do trabalho lapida a Cinderela. O esforço do seu trabalho te lapida. Seja do trabalho em casa, seja do trabalho fora de casa, seja do trabalho com os filhos, né? Se você conseguir ver um trabalho doméstico, por exemplo, como uma força de trabalho que vai lapidar a sua alma e vai te fazer uma mulher nobre. E que o problema é que a gente vê exatamente o oposto. Vocês ficam tudo de mimimi aí nas redes sociais falando: ai, porque o trabalho doméstico não é reconhecido. Vocês querem o quê? Vocês querem reconhecimento. Vocês não veem o trabalho doméstico como um trabalho que vai purificar a alma de vocês, né? Então, nesse sentido, é melhor trabalhar. É melhor trabalhar. Não faz o trabalho doméstico. Porque senão vocês ficam numa ode a vocês mesmas, né? Não pode. O trabalho doméstico tem que ter essa carga, assim como um trabalho fora de casa. Senão não faz. E o vestido rasgado, essa destruição da identidade pela inveja, né? As vestes da Cinderela são muito simbólicas durante todo o conto. Vocês vão ver bastante, né? A gente fala de roupa
né? Porque para ela é muito simbólica. Outra princesa que também é bem simbólico na questão de vestuário é a Aurora, a Bela Adormecida. Comentem aqui se vocês querem que eu traga ela para essa série. A alma da Cinderela, ela é preciosa exatamente porque ela não endurece quando o sofrimento aparece. Quantas vezes, diante de um sofrimento, a gente fica mais dura, a gente fica mais cascuda, sabe? E perde essa preciosidade da vida. A gente vai ficando amargurada, ressentida. Quando o sofrimento, na verdade, deveria levar a gente a produzir virtude. E aí o que eu quero trazer para vocês do ponto de vista terapêutico, né? Que o rebaixamento, a humilhação, ela é um ritual. Nossa, agora é a hora que vão ficar loucas. Se não ficaram loucos comigo falando que mulher tem que trabalhar, falar que a humilhação é um ritual para forjar. Vixe, agora, o que vai ter de gente saindo desse vídeo agora, né? Bye. O que eu quero dizer, gafanhotos? Gafanhotos que ficaram, lindezas que ficaram. Que toda alma precisa passar pelo escuro antes de florescer. Não tem jeito, o sofrimento ele não é opcional para a vida humana. O sofrimento ele é instalado como um ritual. É um ritual de passagem, a gente não permanece no sofrimento, a gente passa pelo sofrimento. O deserto, ele é um ritual. A humilhação, os sofrimentos que a gente passa são rituais para que a gente chegue do outro lado melhores, não piores. Ruim a gente já é, a gente tá aqui para melhorar mesmo. Para ter uma construção biográfica que faça algum sentido, não é não? E é exatamente o que a Cinderela vive, né? Essa humilhação pública, uma injustiça sistêmica por conta de todos os seus súditos. Cara, ninguém protege a Cinderela. Ela era a rainha da jogada, entendeu? E aí a madrasta manipuladora que manipula as filhas, ela manipula o reino inteiro, não sobrou um, entendeu? Pô, tá cercada de gente ruim a Cinderela. Tá louco. A solidão, né, também faz parte desse rito. E principalmente a privação do amor, né? Ela é durante mais da metade da história, né, quase toda a história, ela é privada de ser amada. Ela é privada de ter um lugar seguro chamado lar. Então, todo esse cenário é um rompimento para a dignidade humana mesmo da Cinderela, né? E mesmo assim ela não se contamina, ela não endurece, ela não se torna aquilo que querem que ela se torne. Tudo que a madrasta mais queria é que ela se transformasse numa rebelde, numa tirana, para ela conseguir validar. O maior sofrimento, a maior angústia da madrasta é que não importa a maldade que ela faça com a Cinderela não cede. Ela tem uma força interior tão grande que ela não cede ao sofrimento, à maldade. Ela é o que ela é boa, ponto final. Ela não muda. O sofrimento não faz com que ela mude. Essa capacidade de manter a própria essência inviolada, mesmo quando tudo já foi violado, é exatamente o que eu quero pra mim, pra você. É o que eu quero pra nós, cara. Eu quero isso aí. Eu quero perseguir esse negócio aí. Porque a Cinderela, pra mim, ela é forte demais. Aí vem o live action, entendeu? E faz o que faz. E agora vamos falar de uma coisa que eu adoro, que é o que? A fada madrinha. Porque a fada madrinha, parece que a fada madrinha, ela é um atalho, né? Que ela é um atalho mágico pra Cinderela. E o que eu quero trazer pra vocês, né? Como é que eu vejo a fada madrinha? A fada madrinha, pra mim, é a melhor forma, a fada madrinha da Cinderela é a melhor forma de explicar a graça de Deus para uma criança, por exemplo. A fada madrinha representa essa graça que vem quando você não cede ao sofrimento. Quando você permanece fiel ao bem, aparece a graça. Essa graça que é inviolável e restaura a sua dignidade, a sua identidade, porque você permaneceu fiel até o fim. Então, percebam que a fada madrinha, ela vem de cima, né? Ela vem do alto. É esse auxílio espiritual mesmo. É Deus, cara, é Deus puro, sem mistura. E quando essa força espiritual, né, quando essa graça desce de cima, ela transforma
tudo aquilo que é comum e extraordinário. Revela a dignidade. Ela veste a Cinderela com novas vestes. Eita, aleluia! Ela devolve a identidade real. Real no sentido, inclusive, de realeza, né? Pra Cinderela, ó, deixa eu mostrar quem ela é de verdade. É assim que eu a vejo. É assim que Deus nos vê. Não importa o que fazem com a gente, não importam as injustiças, não importam os sofrimentos, não importam as perseguições, as atribulações, não importa o quanto a nossa roupa, as nossas vestes sejam surradas, rasgadas, oprimidas pela maldade do mundo. Deus nos vê daquele jeito. Absolute cinema. E é importante dizer que a graça só aparece porque a alma estava disposta e humilde. A graça precisa disso para entrar. Não é mágica, é purificação. Cinderela não é ajudada, né, pela graça, pela fada madrinha, porque ela é perfeita. Longe disso. Mas porque ela é de verdade. Ela é verdadeira. Ela é aquilo que ela é. E aí a gente tem o baile, que é esse momento de revelação, onde todo mundo vê aquela garota marota. O baile é esse espaço de reconhecimento da verdade, e de veja, né? Ali, a dignidade que estava oculta, que estava oprimida, que estava cerceada, ali não tem jeito, irmão. Ali a dignidade aparece mesmo. Aí a gente tem vários símbolos, né? Tem o vestido, o brilho, que é essa representação exterior dessa alma iluminada. A dança, que é vista como essa harmonia, né, entre o mundo interior e o exterior. Ninguém reconhece a Cinderela ali porque ninguém viu a luz verdadeira dela ainda. Ela estava intacta. Ela estava escondida, guardada. E ao contrário do que a gente pensa numa primeira leitura mais superficial, o príncipe ele não se apaixona pela aparência da Cinderela. Ele reconhece a essência que transparece. Tem uma cena muito bonita, vejam agora com esse olhar, né? Vejam o filme de novo. Tem uma cena onde ele olha os olhos dela. No momento que ele olha os olhos dela, os olhos são a janela da alma, né? Quando ele olha nos olhos dela, ele esquece tudo, tudo, o penteado, o vestido, tudo esquece. Eu me apaixonei por essa essência, por esse olhar. E aí, à meia-noite, é o limite da verdade. O que representa, né? Quando os sinos da meia-noite tocam. Por que que tudo precisa voltar ao normal? Não estava bom do jeito que estava? Não podia ser assim na nossa vida, né? Vem a graça de Deus, revela a nossa dignidade. Eu sou filha amada mesmo, eu sou maravilhosa, eu sou rainha, e não sei o quê, eu sou a princesa celeste. Não podia, né? Não podia ser assim, só que não é assim, nem na Cinderela, que dirá a nossa vida. Porque ela vai continuar num movimento de amadurecimento, né? E para o amadurecimento da Cinderela ser completo, existe um rito de passagem, né, do sofrimento, mas ela está amadurecendo, ela ainda não terminou de amadurecer. A meia-noite é preciso porque o amadurecimento ele exige que você confronte a realidade, que você faça essa integração entre as partes e que você não viva sempre esperando o extraordinário. Tem muita gente que vai para a igreja e quer sentir. Ai, porque hoje eu quero ter um encontro com Deus. Vive em retiro, vive fazendo acampamento. Eu não tenho nada contra nada dessas coisas, tá, gente? Inclusive adoro. Ai, tô precisando, inclusive, de uma porta mística, entendeu? Mas tem gente que só vive procurando essa mística, só vive procurando esse extraordinário e foge da realidade. Foge ali da graça das pequenas coisas, da graça do cotidiano. Para falar que eu sou madura, eu preciso conseguir fazer essa integração das experiências místicas que eu tenho com a realidade, senão não adiantou de nada. Eu gosto muito da história, né, de Santa Catarina de Laboré, que foi a mulher, né, a santa, que teve a visão da medalha milagrosa, a qual eu sou devota, né, de Nossa Senhora das Graças. Ela teve a visão de Nossa Senhora das Graças, e depois que ela tem a visão, ou seja, um encontro místico que inclusive até tirou ela do chão, né? Ela literalmente levitou. E ela ficou em êxtase durante dias com aquela visão, né? Onde a Virgem Maria apareceu para ela mesma, como Nossa Senhora das Graças. Depois daquela experiência mística, o que que ela fez? Foi trabalhar no convento, foi lavar chão, fazer comida, foi viver. Isso que é santa! O resto, hoje em dia,
a gente tem uma experiência mística, a gente vai pra podcast, entendeu? A gente, ai, porque agora eu quero ficar famosa com essa minha visão. Essa visão que eu tive aqui, eu quero falar em tudo que eu canto. Ficar famosa, quero falar pra todo mundo. Agora eu não vou mais trabalhar, não. Agora eu sou portadora aqui da mística. Portadora, né? Agora eu sou milagreira. A meia-noite é uma lembrança pra Cinderela, que a transformação começa aqui dentro e não na roupa. As vestes são simplesmente uma consequência de algo que começou aqui dentro. A prova que ela amadureceu é que mesmo depois da meia-noite, quando ela volta para cinzas, quando ela volta para o lugar de esculacho, ela continua sendo quem ela é. E o tal do sapatinho? O que representa o sapatinho da Cinderela? O sapatinho, ele é o símbolo central, né? Não sei se vocês percebem, mas tudo gira, a partir da meia-noite, tudo gira em torno do sapatinho. Ele vai representar essa identidade única, né? Que é irrepetível, que eu e você temos, né? É o sapato que não cabe em mais ninguém. Na vida real, a gente sabe que sapatos cabem em vários pés, né? Mas o da Cinderela não, ele era de cristal, ou seja, ele foi produzido para o pé dela. Ele tinha a forma do pé dela. E o pé dela é só dela. Então o sapatinho representa aquilo que nem a maldade consegue rasgar. Porque ele é de cristal, não tem como rasgar ele. Ele é a marca da alma verdadeira. Por isso que só ela cabe no sapato, porque ninguém mais pode ser quem ela é. Só ela. Ela é irrepetível, única, insubstituível. Qual é o seu sapato da Cinderela? Você é só um amontoado de coisas que fizeram de você e de desejos que você mimetizou? Ou existe algo em você que é irrepetível, só seu? Qual é o seu sapatinho? E Rodopes é a Cinderela grega porque ela tem exatamente a mesma história. Rodopes era uma jovem que foi escravizada, que perdeu toda a sua família, mas que tinha uma identidade real. Ela foi humilhada por outras mulheres. O sapato dela é levado por uma águia até Faraó, que procura ela por tudo quanto é canto e a eleva. É a mesma história, gente. Exatamente a mesma coisa. Podem procurar pelo mito de Rodopes. Ela vai representar esse sofrimento injusto, essa beleza interior que é escondida, a rivalidade feminina que é muito colocada ali em prova, né? Essa intervenção sobrenatural. Então a águia é vista também como essa graça, né, de Deus. Que a águia, no contexto grego, a águia era um deus mesmo, né? Era reverenciado. Inclusive na fase egípcia, né, de antropomorfização, essa palavra é muito difícil, a gente vê os faraós sendo representados por cabeças de águias. Então é bem simbólico que a águia leve o sapato até Faraó. E a ascensão, né, dessa virtude silenciosa, mesma coisa, gente, mesmo igual. Qual que é a maior lição do mito de Rodopes? Que a alma que permanece luminosa no escuro, um dia é chamada para fora das cinzas. Ela não vence com força, com rebeldia, no grito, na violência. Ela vence porque ela se manteve íntegra, porque ela reconheceu a sua dignidade, porque ela aceitou a graça e porque ela se apresentou ao mundo com coragem. Ela não quis se esconder. O casamento entre ela e o príncipe não é tipo um felizes para sempre, pura e simplesmente. Ele é um símbolo da unificação da identidade dela, da alma dela com a sua vocação original. Ela só está cumprindo aquilo que foi proposto para a biografia dela desde que ela nasceu. Ela é rainha. Então o casamento é essa reintegração daquilo que antes tinha sido roubado. Então a Cinderela é o conto da verdade que resiste às trevas. E o que a gente pode trazer para nossa vida, né? Que o sofrimento ele não é um fim em si mesmo. O sofrimento ele chega com hora marcada para acabar. O que muda é o que nós vamos fazer e como vamos viver no decorrer dele e depois dele. Que a humilhação ela pode te purificar, que a graça pode te transformar. A graça transforma, gente. Que a dignidade da alma sempre encontra o seu caminho. Aonde houver cinzas, a graça pode acender novamente a luz. Eu espero que vocês tenham gostado, lindezas! E eu vou deixar lá nos meus stories uma enquete para que a gente consiga escolher a próxima princesa dessa série, que eu tô adorando conversar com vocês. Fiquem com Deus! Um beijo grande e até a próxima!